estamos de volta e consigo para mais um programa. Este espaço, você já sabe, que está consigo quinzenalmente aqui no canal 2 da TPA e que retrata o dia-a-dia da Casa das Leis do Parlamento. Já está no ar. Pela primeira vez a nível nacional, deputados organizados em 7 grupos regionais e coordenados pela 5ª Comissão de Trabalho Especializada percorreram as 18 províncias do país com o objetivo de avaliar o grau de execução financeira e também física dos empreendimentos económicos e sociais desenvolvidos nas diferentes localidades, bem como o seu impacto. Ao longo de 2 semanas, os parlamentares tomaram contacto com a realidade das diferentes regiões visitadas. Hoje, trazemos o essencial das atividades desenvolvidas nas províncias quer da Huila como do Namibe. No âmbito da fiscalização das obras infraestruturais de caráter social dos governos provinciais, uma outra delegação parlamentar chefiada pelo deputado João Pinto realizou uma digressão de 7 dias à província do sul do país, nomeadamente Cunene, Huila e Namibe. O ciclo de visitas de constatação deu início nas obras de construção dos postos dos serviços de migração e estrangeiros de Ombadja, previamente concluídas, e está em falta o acabamento do muro e o seu apetrechamento. Entre outras já concluídas e outras por concluir na província do Cunene, os deputados visitaram escolas primárias e secundárias, um centro de saúde de Santa Clara, uma residência de proteção social e constataram a implementação de chafarizes. Na unidade prisional de Peu-Peu, na Ombadja, os parlamentares tomaram conhecimento de que as obras do centro profissional, com 1.578 reclusos, encontram-se paralisadas desde o início da sua construção e, de acordo com seu responsável, o subcomissário José Celestino, a sua efetivação no futuro será uma mais-valia no processo de formação e inclusão dos jovens na sociedade. Preocupado que estamos com a paralisação destas obras, que seria uma grande valia, porque é um centro de artes e ofícios, onde poderá albergar vários cursos. Isso também devia contribuir no processo de ressocialização. Portanto, uma vez concluída, equipada e pondo em funcionamento, parte do recluso, sobretudo a juventude, podiam sair aqui bem preparados para a reinserção na sociedade. O deputado João Pinto anuiu a necessidade de se prestar atenção à conclusão das obras deste centro, dada a sua importância social. Vivemos uma situação em que essa obra ficou paralisada. Vamos esperar melhores momentos e alertar para que se retome, porque já está aqui, claramente, infraestruturas têm que se concluir, não é? Já na província da Huila, visitou-se o Instituto Superior Politécnico. Os deputados deslocaram-se ao município de Ompata para visitar as barragens das Neves, que se encontram em risco de desabamento por falta de verbas e a sua manutenção. As obras de construção do centro de hemodiálise do Hospital Central do Lubango estão totalmente concluídas, enquanto que as obras de 225 fogos habitacionais T2 e T3, escolas e subestação elétrica da Ompata terminam os seus trabalhos ainda este ano. Os parlamentares encerraram a sua digressão na província do Namibe, onde no município sede visitaram sistemas de água, a zona de construção de um aterro sanitário, as obras de ampliação e construção do lar da terceira idade e as obras de ampliação da escola primária do Sacomar, cuja parte antiga foi construída em adobe e aspectos paisagísticos visíveis. No município da Bibala visitaram as obras paralisadas do bloco operatório do Hospital Municipal e do sistema de distribuição de água do município da Quilemba Velha. Ao fazer o balanço da digressão às províncias do Cunene, Huila e Namibe, o coordenador da delegação fez as seguintes recomendações e considerações. Nós fizemos um périplo regional, não é? Cunene, Huila e Namibe. Primeiro, vamos recomendar no sentido do Ministério das Finanças e do Planeamento ter sempre em conta a continuidade das obras, como tem sido feito. O importante é que se concluam as obras, aquelas que já foram executadas se pressionem para que se concluam, aquelas que iniciaram o pagamento tem que se dar continuidade para garantir um serviço que satisfaça a necessidade dos cidadãos. E por último, mas não menos importantes, ficaram as províncias de Luanda e Bengo. Os 6 dias de trabalhos de fiscalização da comitiva parlamentar são agora retratados no nosso programa.
A província de Luanda ficou reservada para a fase final destas ações de fiscalização levadas a cabo pela Comissão de Economia e Finanças da Assembleia Nacional. Para a delegação chefiada pela deputada Ruth Mendes, os 2 dias de intensos trabalhos foram produtivos e esclarecedores, permitindo uma melhor compreensão de alguns problemas da capital angolana. A acompanhar os parlamentares nesta visita de constatação, esteve o governador da província de Luanda, Sérgio Luter Rescova, que não escondeu a sua satisfação por receber a comitiva parlamentar e louvou esta iniciativa inovadora dos políticos angolanos. Depois de Luanda, os representantes do povo percorreram aproximadamente 65 quilómetros rumo à província do Bengo. Em Cachito, a capital da província, os deputados continuaram com os trabalhos de constatação do grau de cumprimento da execução dos projetos inscritos nos Orçamentos Gerais do Estado de 2018 e 2019. Nós visitamos a estrada que liga Nambangongo, Muxaluando. Uma obra que está parada, faltam somente 17 quilómetros, mas são 17 quilómetros que fazem a diferença para o desenvolvimento do município de Nambangongo, até pelo histórico, pela história que tem o município de Nambangongo. O município de Nambangongo foi um município que deu muitos filhos para a luta de libertação nacional. Então me parece que de facto devemos dar uma atenção muito especial. A governadora Mara Quiosa, a primeira mulher no cargo, destacou as obras em curso na província, nomeadamente as infraestruturas integradas de Cachito e os arruamentos das vias estruturantes do Panguila, paralisadas fruto da insuficiência de verbas. Aproveitamos nós também, enquanto governo, de fazer alguma advocacia junto dos nossos deputados para aquelas obras que ainda estão paralisadas aqui na nossa província, fruto mesmo de alguma dificuldade financeira ainda. Sei que fez referência à deputada Ruth, à estrada que liga Cachito, Caengue 11, Muxaluando, que é uma grande preocupação. Portanto, é uma obra que teve o seu início, mas que em determinado momento acabou por paralisar por falta mesmo de orçamento. Mas a província está satisfeita com essa visita dos nossos deputados. Sentimos sensibilidade por parte dos deputados, sentimos preocupação por parte dos nossos deputados. Como disse, inicialmente tiveram contato com aquilo que são os grandes problemas da nossa província, e o que queremos, no fundo, é que, de alguma forma, esta visita e esta constatação em loco daquilo que são as nossas principais preocupações possam, no futuro próximo, surtir algum efeito em termos de melhoria para as nossas comunidades. Na hora do balanço, a Presidente Ruth Mendes elogiou a importância que o Governo Provincial está a prestar ao setor da educação, ato que irá ajudar a diminuir o número de crianças fora do sistema de ensino, bem como as distâncias que percorrem. Efetivamente, nós apreciamos muito a forma altruísta como a província do Bengo está a lidar com a questão das escolas. Inclusive encontramos aqui a modalidade de levar a escola junto das comunidades, tendo em conta as distâncias em que elas se encontram, repartindo algumas escolas de 7 salas para 3 e 4 salas. As visitas de acompanhamento e controle coordenadas pela 5ª Comissão de Trabalhos Especializadas da Assembleia Nacional às diferentes províncias do país terminaram no Bengo, a terra do jacaré-bangão. O Código do Processo Penal voltou a ser tema de discussões na especialidade entre os deputados e o Executivo a fim de se encontrar consensos a serem legislados. Os deveres de conduta dos advogados e defensores em audiência, plasmado no artigo número 372 do capítulo 2 do Código do Processo Penal, esteve no cerne do debate. O capítulo em causa consagra o respeito ao tribunal de todos os intervenientes no processo e os momentos em que as intervenções são consideradas excessivas, assim como as respectivas consequências, regulando desta forma os comportamentos dos presentes. O poder do juiz de dirigir o julgamento e os comportamentos que devem ser adotados pelas pessoas numa audiência constitui uma obrigação adequada à solenidade que representa o julgamento, sejam estes os assistentes, o arguido, o Ministério Público, o advogado e inclusive o próprio juiz, o que gerou uma discussão intensa em volta deste assunto. Os artigos 370, 371, 372, 73, 74
é um conjunto de artigos que tem a ver individualmente com os deveres de conduta de todas as pessoas que intervêm ou que estão presentes na sala de audiências, incluindo o juiz. Estaria de acordo com a proposta até ao número 2. Daí para baixo já não estou de acordo. Eu acho que estamos a fazer confusão também com retirar a palavra. Retirar a palavra não é expulsar da sala. Retirar a palavra quer tão somente significar que naquela instância ou naquela matéria não deve continuar a se pronunciar. Expulsar da sala é o juiz decidir que aquele defensor ou aquele advogado não pode continuar no processo. Eu subscrevo até o número 2 e se tiver que ouvir o número 3, se tiver que haver o número 3, o juiz deve devolver a defesa dos interesses desse cidadão à representação da Ordem dos Advogados de Angola. Não concordo que na instância do advogado se disser alguma coisa de desrespeito, ok, a audiência tem que terminar, tem que ficar em ata, o Ministério Público tem que agir e se resolver esta situação. O arguido tem direito a escolher defensor e a ser por ele assistido em todos os atos do processo, especificando a lei, os casos e as fases em que a assistência por advogado é obrigatória. Aqui procurou-se especificar entre o defensor e o advogado constituído, sendo que o defensor não interrompe a sessão, o advogado constituído obriga a interrupção da sessão. Ali fica a discricionariedade do juiz de interromper a sessão, fixar um prazo que pode ir até 8 dias se for necessário e permitir que ele constitua outro advogado ou lhe é nomeado na mesma outro defensor. Os debates prosseguiram nos artigos seguintes, nomeadamente sobre as fases do julgamento, a tramitação dos processos, seja no sumário ou abreviado, e os capítulos das contravenções nos artigos 437 e 444 do Código do Processo Penal. A proposta do Código do Processo Penal angolano está em discussão na especialidade desde maio de 2019 e integra 604 artigos, estando a sua análise e aprovação a mais de metade do documento. E vamos agora até ao Kwanza Sul, província que acolheu durante 3 dias as 9ª Jornadas Parlamentares da UNITA. Foi na cidade do Sumo que o grupo parlamentar do partido da oposição mostrou-se aberto à sociedade para a discussão de propostas concretas de defesa e promoção da transparência e boa governação. Uma equipa de profissionais do Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional deslocou-se até aquela região sul do Kwanza para acompanhar estas jornadas e traz-nos agora mais informações. Realizado sob o lema Pela Cidadania Participativa e Desenvolvimento Inclusivo 2020 Autarquias em todos os municípios, o evento foi prestigiado pelo presidente do partido, Adalberto Costa Júnior, e eminentes figuras da UNITA. Autarquias locais, combate à pobreza e realidade socioeconômica da província do Kwanza Sul dominaram os trabalhos das 9ª Jornadas Parlamentares da UNITA. Os deputados do grupo parlamentar da UNITA visitaram os 12 municípios da província do Kwanza Sul, tendo tomado conhecimento da realidade dramática em que vivem as populações em todas essas localidades. Facto que, por si só, apela para a importância da institucionalização das autarquias. O grupo parlamentar da UNITA manifesta a sua profunda preocupação em relação à indefinição das tarefas incontornáveis para que as eleições autárquicas tenham lugar em 2020 em todos os municípios. Neste sentido, insta o governo de Angola a tomar todas as disposições que permitam a realização das eleições autárquicas ainda este ano. O grupo parlamentar da UNITA reafirma finalmente a sua abertura à sociedade na busca de propostas adequadas
no quadro da cidadania participativa e inclusiva, na defesa da transparência e boa governação. Para o presidente do grupo parlamentar da UNITA, deputado Liberty Chiaca, os deputados do seu partido estão agora mais capacitados para a defesa dos interesses nacionais. Os deputados têm 3 missões principais: representar o povo, legislar e fiscalizar. Não basta aprovar leis, não basta ter uma iniciativa legislativa. O grupo parlamentar da UNITA assume o compromisso não só de propor leis, mas, sobretudo, só aprovar leis justas. E aqui uma mensagem especial ao povo do Kwanza Sul, às autoridades governamentais do Kwanza Sul. Contem conosco para defender na Assembleia Nacional uma nova visão para o Sumbe ou para o Kwanza Sul. Na qualidade de vice-presidente do partido e chamada a encerrar as 9ª jornadas parlamentares da UNITA, a deputada Arlete Chimbinda recomendou empenho e dedicação aos seus colegas. Tivemos aqui 3 dias de trabalho aturado, 3 dias que revigoraram o nosso dinamismo, a nossa abnegação, a nossa entrega. 3 dias em que tivemos oportunidade não só de beber da teoria, mas também de ir ao terreno e constatar as condições de vida das populações. Eu agradeço a todos e espero que com este refrescamento agarremos bem as ferramentas de que estamos a precisar para enfrentar os grandes desafios que temos pela frente. E na edição de hoje destacamos na nossa rubrica A Voz do Cidadão o papel fiscalizador da Assembleia Nacional. O deputado Vunda Salucombo ajudou-nos a perceber melhor esta função da Casa das Leis. E a nossa equipa de reportagem foi à rua para saber o que o cidadão conhece sobre a fiscalização da Assembleia Nacional sobre os atos do Executivo. Muitos gestores de cargos públicos que normalmente recebem algumas verbas a partir do Orçamento Geral do Estado, muitas vezes essas verbas não são bem ministradas. Então é necessário que haja uma fiscalização a rigor dos representantes do povo no Parlamento, que são os deputados, né, para que essas verbas devem ser mesmo bem elaboradas, né, colocadas da melhor forma possível para que haja êxitos. O Poder Legislativo e o Poder Executivo, eu acho que está tudo englobado no titular do Poder Executivo, que é o Presidente da República. Bom, papel fiscalizador até agora não vi nada. Relativamente a papel fiscalizador, fiscalizam o quê? Eles sejam mais transparentes, mais diretos e mais interativos. Para prestar esclarecimentos em torno da fiscalização sobre os atos do Executivo, é nosso convidado o deputado Vunda Salucombo, da Assembleia Nacional. Acompanhe. Para abordarmos a questão da fiscalização da Assembleia Nacional em relação ao Executivo, aos atos do Executivo, é preciso darmos nota que, a par da competência legislativa, a competência de fiscalizar os atos do Executivo é uma competência clássica dos parlamentos. Dizer que o artigo 162 da Constituição da República de Angola elenca, não é, a forma de como é que essa fiscalização deve ser feita. Nesse sentido, compete à Assembleia Nacional, no domínio do controle e fiscalização, velar pela aplicação da Constituição e pela boa execução das leis. Uma das outras competências também é receber e analisar a Conta Geral do Estado. Por outro lado, a Assembleia Nacional também ainda, dentro do âmbito da fiscalização, deve analisar e discutir a aplicação da declaração de estado de guerra, deve autorizar o Executivo a contrair e a conceder empréstimos
No artigo 300, o legislador fala do âmbito subjetivo. E no artigo 301 do Regimento da Assembleia Nacional, o legislador estatui o âmbito material. No âmbito subjetivo, a fiscalização da Assembleia Nacional incide sobre todas as entidades públicas que exercem materialmente, administrativamente, com eficácia externa, nomeadamente os entes da administração direta e indireta do Estado, da administração autônoma e da administração independente. Todos esses entes que, na gestão dos seus órgãos, façam-no com dinheiros públicos, carecem de fiscalização da Assembleia Nacional. No âmbito material, o controle da fiscalização da Assembleia Nacional vela, em geral, pela aplicação da Constituição, pela execução e cumprimento das leis, das convenções, dos tratados e outros instrumentos internacionais. Na prática, o processo de fiscalização é feito através das comissões de trabalho. É através das comissões de trabalho da Assembleia Nacional, não é? Onde os deputados devem fazer ou realizar audições, devem solicitar informações e dados e documentos aos órgãos da administração do Estado e demais entidades sujeitas ao controle, dentro ou no âmbito das comissões de trabalho. A ação do controle de fiscalização das comissões de trabalho especializada deve ter uma duração máxima de 180 dias. Assim estipula o artigo 303, o número 3 do artigo 303 do Regimento. Uma interdependência de funções. A separação é que é de poderes. Então, não podemos falar da interdependência de funções sem nos reportarmos com uma nota breve sobre a separação de poderes. Na ligação entre os órgãos de soberania e dentro da interdependência de funções, os órgãos têm competências. E essas competências é que são funcionais. Por isso, não podemos falar aqui de interdependência de poderes. A Assembleia Nacional tem competência de legislar. É uma das competências clássicas, como eu já havia dito, dos parlamentos. No entanto, o Executivo também legisla. E aqui, deixa-lhe dizer, que a Assembleia Nacional, quando vai legislar, não é? Porque o Executivo, não é? Através do partido que ganha as eleições, é o programa do partido que ganha as eleições, não é? Que depois é traduzido em leis. Nesse sentido, quem está em melhores condições de dizer que determinada lei serve o seu programa é o Executivo. Por isso, mesmo que a Assembleia Nacional tenha competência legislativa para legislar sobre qualquer matéria, não é? Deve ter essa interligação ou interdependência com o Executivo. E da nossa parte é tudo por hoje. Fazemos aqui uma pequena chamada de atenção de modo a seguir as medidas de prevenção ao coronavírus ou Covid-19. O Parlamento suspendeu as visitas guiadas até novas instruções. Contudo, pode continuar a acompanhar tudo aquilo que acontece aqui no Parlamento angolano através da nossa página online parlamento.ao. Esta é a plataforma que faz a ligação direta entre o cidadão e a Casa das Leis. Na próxima quinta-feira estarei à sua espera, eu e toda a equipa aqui do Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional,
para mais um programa, mas desta vez na Rádio Nacional de Angola. Da nossa parte é tudo por hoje. O Parlamento mais perto de cada angolano. Boa noite.